Fala galera, Manualk aqui, hoje trazendo a build do Necromante Spirit Wave, a build, uma das mais fortes aí do Necromante nessa Season 6, tá muito divertida jogar com essa build, você tem ultimate o tempo inteiro ali, como vocês podem ver, a recarga praticamente é nula, e essa build aqui causa bilhões de dano, e você solta vários e vários espíritos assim, muito legal mesmo. Então sem muita enrolação, bora pros itens pra você sair arrastando esses monstros lá de volta pro inferno, rapaziada. Então, começando aqui pelo nosso elmo, temos algumas opções, tá? Podemos usar o Herdeiro da Perdição ou o Chaco. Eu recomendo você usar o Herdeiro da Perdição caso você tenha esse aspecto aqui em pelo menos 2.4, tá? Ou, no caso, 2.3. Caso contrário, você vai ter que colocar esse aspecto no amuleto em vez do anel para te dando essa recarga necessária, tá? Se você não tiver e você tiver o Chaco, então o Chaco aí não tem restrição, porque o Chaco já tem uma redução de recarga ali bem bacana. E aqui, usando esse elmo aqui, você vai dar bastante dano por conta da passiva dele, sem falar nos 5 pontos ali, no caso, no meu tem 5, né? Mas dá pra chegar até 7 se tivesse GA no item, então vai te ajudar bastante ali nos danos. Agora falando do nosso peito, Couraça do Artesão Sangrento, esse item único é de extrema importância para a build, tá galera? Por conta do aspecto dele, que ao pegar de 10 a 3, então o correto é você pegar ali no 3, beleza? Orbes de sangue, um espírito de ossos gratuito é evocado, causando bônus de dano base na sua porcentagem de vida atual, tá? Então é muito importante você tentar pegar no 3, mesmo que o seu não tenha GA, é mais importante você pegar um com uma passiva, com um aspecto perfeito, do que com um GA, por exemplo, em espírito de ossos, tá? Então se um exemplo, você pegou um ali com 10, a cada 10 orbes de sangue lança um espírito de sangue, mas com 4 GA não compensa, tá? É muito importante, o aspecto tá aí em 3 a 4 ali, fechou? Agora falando das nossas luvinhas, vamos de vida máxima, velocidade de ataque e pontos para habilidade principal. Aqui na têmpera, o meu tá dando de acerto crítico de osso, mas eu recomendo você escolher ali velocidade de ataque de sangue, tá? Por conta de uma passivinha ali numa arma que eu vou estar mostrando mais pra frente. E no segunda têmpera, tamanho dos tentáculos cadavéricos, para puxar o máximo de inimigos possível. E no aspecto, onda de sangue libera agora 2 ondas adicionais, então no caso, toda vez que você lançar aquela tsunami de sangue, vai sair 3 delas, tá? E aqui potencializa ali o dano, mas o dano aqui não é importante, tá? Porque o nosso dano vem do espírito de osso. Aqui no Masterworking, no ferreiro no caso, você vai tentar melhorar ali a habilidade principal. Agora nossas perneiras, vamos usar inteligência, vida máxima e armadura. Na têmpera, armadura total e tamanho da explosão do espírito de ossos. Muito importante você tentar ali no Masterwork melhorar esse tamanho de espírito dos ossos para pegar o maior número de inimigos juntos, tá? No aspecto, você e seus lacaios recebem ali até 30% de redução de dano, então isso daqui é para te dar mais um sustain, beleza? Ah, e muito importante, aqui as runas desse daqui, ela é de extrema importância você usar elas, porque ela invoca ali o decriptar, tá? Então, a Zan e a Wat é muito importante aí para você estar marcando eles com a maldição, e a sua maldição reduz a recarga ali de todas as suas habilidades, bem legal mesmo. Vindo agora para as botinas, inteligência, vida máxima e espírito de osso aqui novamente no Masterwork, tente melhorar pelo menos 2 vezes em espírito de ossos, que é o seu fonte de dano. Na têmpera, velocidade de movimento e tamanho dos tentáculos novamente, tá? Para juntar aí o máximo de inimigos possível. No aspecto, causar dano ao inimigo tem até 20% de chance de deixá-lo entorpecido, e aí você causa até 25% a mais de dano em inimigos entorpecidos. Agora na nossa arma de uma mão, vamos usar uma espada, já que ela nos dá dano de acerto crítico. Essa build é focada em dano de acerto crítico, usando com inteligência, vida máxima e danos de acerto crítico. Na têmpera, velocidade de ataque para sangue, extrema importância, tá galera? Eu vou explicar na próxima arma o porquê disso. E chance de espírito de ossos causar o dobro de dano. E por conta desse cara aqui, esse espírito de ossos usar o dobro de danos, a gente não vai usar a ruinosa nessa versão da build, tá? A ruinosa nos dá um HP muito bom, uma redução de dano, pô, incrível. Mas aqui, no caso, esse a têmpera tá muito forte, então temos que deixar a ruinosa aí de lado, beleza?
Na passiva aqui do aspecto, a passiva principal é essência calcificada, tá? Então a passiva principal é aquela última passivinha lá nas habilidades. Aumenta o dano de acerto crítico das suas habilidades de ossos em 1% por essência, acima de 50. Então também é interessante você ter ali essência máxima. Mas não se preocupe em pegar isso em itens, tá? Não vamos utilizar a essência máxima em itens. E sim no Paragon, a gente vai pegar ali uma essência máxima, não é o foco. Agora falando da nossa arma secundária, né, nosso Orb, vamos utilizar ele com inteligência, vida máxima e agora sim é o único item, tá, que vamos utilizar recurso máximo. Caso você tenha pego um com velocidade de ataque, pode pôr velocidade de ataque também, tá? E aqui na têmpera, vamos usar velocidade de ataque para sangue e chance de espírito de ossos para causar o dobro de dano, tá? Então, aqui novamente pegamos o velocidade de sangue de ataque para sangue e eu vou explicar agora o motivo, tá? O motivo é esse aspecto aqui. Lançar uma lança de sangue consumirá orbes de sangue. Você lembra lá do nosso peito único? Toda vez que nós consumimos orbes de sangue, utilizamos ali o espírito de ossos gratuitamente. Então, por isso, a velocidade de ataque aqui é muito importante, já que geramos mais orbes de sangue do que nossa velocidade de ataque, caso você coloque ali, por exemplo, dano de acerto de crítico de ossos, tá? Então aqui é extrema importância você ter bastante velocidade de ataque nessa build, o máximo possível ali, tá? E aí, a lança de sangue adicional causa até 60% de dano, mas isso aqui é irrelevante, tá? O foco aqui é fazer sair mais lanças para causar mais espíritos de ossos. Agora vindo para o nosso anel do céu sem estrela, é o item mais importante aqui em questão de status. Ele tem tudo o que precisamos, tá? Então, ele tem velocidade de ataque, chance de acerto crítico, chance de golpe sorte, que também é importante para nós, e habilidade principal. Aqui, eu recomendo você focar onde você tiver GA, tá? Se você tiver GA em velocidade de ataque, foque em velocidade de ataque. Se você tiver GA em habilidades principais, foque em habilidades principais. E o aspecto dele, como vocês sabem, né, ao gastar recurso, você diminui o custo ali de recurso e aumenta seu dano ali em até 50%, então muito legal. Agora falando do nosso próximo anel, vamos utilizar ele com inteligência, vida máxima e velocidade de ataque. Aqui na têmpera, redução de recarga suprema, também muito legal, muito importante, e velocidade de ataque de sangue novamente. O aspecto, orbes de sangue reduzem sua recarga de habilidade suprema em 2.40. Gente, se você tiver um que tá com menos de 2,30, que no meu caso, eu tô com 2,40, você pode ter um, no mínimo, com 2,30. Se você não tiver ele com 2,30, faz a inversão, tá? O aspecto que estiver no amuleto, você coloca aqui no anel, e esse aspecto você coloca no amuleto. Ou se você estiver usando o Chaco em vez do outro elmo que eu mostrei para vocês, aí você não precisa ter a redução de recarga acima de 2,30, beleza? Eu acho que eu consegui explicar direito para vocês, tá? Qualquer dúvida, comenta aí, tá? Que eu vou tirar todas as dúvidas, e não esquece de dar aquele likezão no vídeo, tá, galera? Eu esqueci de pedir mais cedo para vocês, então só os guerreiros que estão assistindo até aqui, deixa aquela inscrição marota pra gente e deixa aquele likezão. Agora nosso último item, nosso amuleto, vamos de porcentagem de inteligência, vida máxima e pontos para passiva imperfeitamente equilibrado, tá? Aqui eu foquei em inteligência, pois ela tá com GA, mas se você tiver sem GA em inteligência e no imperfeitamente equilibrado, no Masterwork, foque na passiva, tá? Imperfeitamente equilibrada ali, tente melhorar o máximo possível ela. Aqui na têmpera, mais uma redução de recarga, e aqui novamente aquele dilema, né? Ou dano de acerto crítico de ossos, ou velocidade de ataque de sangue, tá? Então eu recomendo você colocar velocidade de ataque de sangue, que a build fica mais automática. Você não necessariamente tem que buscar os orbes de sangue manualmente ali, relando neles, né? Quando você toca nos orbes de sangue, eles também são consumidos, tá? Já que temos uma passivinha ali que nos dá fortificação a cada vez que tocamos nos orbes de sangue. Aqui no aspecto, seus lacaios causam até 68% de dano, tá? Mas não temos lacaio, mas calma aí que a segunda parte vai ajudar a gente. Se você não tiver lacaios ativos, o aumento de dano se aplica ainda, mas aí você começa a perder 7 de essência por segundo. Mas todo orbe que consumimos também nos dá essência, então assim, nosso energia ali, nossa mana não vai descer, tá, galera?
Então agora para nossa parte dos livros dos mortos, vamos sacrificar todo mundo, então combatentes, o mago de gelo e por fim o nosso golem de ferro, tá? Então essas são as 3 passivinhas ali do livro dos mortos que vamos estar utilizando, tá? Agora, nos mercenários, vamos usar o Haher. Não sei falar, sempre falo a mesma coisa, né, gente? Aqui ele vai te dar uma armadura muito legal. Aqui ele vai te dar mais uma redução de dano. E vai te dar mais 15% de dano. Então essa parte aqui, ele te dá muito sustain, muita redução de dano, bem bacana. Aqui vamos usar a Variana, tá? Então aqui sede de sangue te dá uma velocidade de ataque. Mas caso você colocou tudo velocidade de ataque, use o War Points ancestrais, que vai te ajudar a manter os inimigos ali grudadinho na parede, beleza? Então agora vamos começar a falar das nossas habilidades. Aqui na básica, independente de qual que você pôr, é só para poder passar para o próximo quadro, tá? Já que não utilizamos elas. Aqui na lança de sangue, vamos estar utilizando esse terceiro aqui, a lança de sangue paranormal, que quando você tiver contra chefes ou mais de 2 inimigos, você ganha velocidade de ataque e o custo de essência de lança é reduzido também, tá? Aqui, a carne cortada, que vai ter ali chance de criar cadáveres, bem legal. E aqui é imperfeitamente equilibrada, aquela lá que eu disse para vocês aumentarem caso vocês estiverem com GA ou seu inteligência ali, porcentagem não tiver. Ela aumenta ali seu custo, custam 9% a mais de essência, mas causam 15% a mais de dano. Então, bem legal ali se você está aumentando ela. Aqui no nossa praga, vamos estar utilizando ela com esse efeito aqui, que aumenta ali o dano em 20% para os inimigos dentro da praga. Então, o foco dessa build é juntar todo mundo ali, usar a praga e ficar batendo neles até eles morrerem, né? Aqui é a névoa de sangue para nos deixar ali invulnerável, ter uma forma de escape, já que não somos tão tanque assim, tá? Então, muito importante ter essa rota de fuga. Fortificação necrótica, que nos concede ali uma barreira, bem legal. Queda do Titã, que aumenta nosso dano enquanto fortificado contra elites. E aqui, corpos explosivos. O foco aqui do corpos explosivos é simplesmente aumentar ali o nosso dano, tá? Graças a esse cara aqui. Você causa 9% de dano por 6 segundos após consumir um cadáver. Então, a cada 6 segundos, você vai lá e usa ali seu explodir cadáver. O foco dele não é dar dano, tá? É só dar essa passivinha aqui de dano pra gente. Aqui mais uma passiva, Abraço da Morte, né? Que os inimigos próximos recebem ali 6% mais de dano de você e causam 12% a menos de dano, tá? Amplificar dano, que causa mais dano a inimigos amaldiçoados, e decriptar, que cria uma área ali de maldição, vai amaldiçoar todo mundo, e aqui é muito importante. Golpe de sorte, inimigos atingidos enquanto estiverem sob efeito de decriptar tem 15% de reduzir o tempo de recarga ativo. Seu golpe de sorte tem que estar ali em média em 50%, tá galera? Então é bem interessante você ter 50% de golpe de sorte. Descendo aqui, vamos pegar o nosso Tentáculos Cadavéricos, tá? É a habilidade que vai juntar os inimigos, bem legal. E ainda vai, de quebra, deixar os inimigos vulneráveis pra gente, tá? Carapaça Necrótica, que quando um cadáver formado a partir das suas habilidades ou seus lacaios, fortifique para obter 15% da vida máxima. Então, nos dá ali um sustain de vida. E aqui, a nossa habilidade de dano, tá? Então, é a nossa principal, como se dizer assim. Ela consome todos os danos, mas não vamos utilizar ela na barra de habilidades. Ela vai soltar passivamente ao pegar os orbes de sangue. Então, não utilizamos ela na nossa barrinha de habilidades ativas, tá? E aqui ela vai aumentar ali mais 10% de chance de acerto crítico adicional. A classe necromante em si, ela tem bastante chance crítica, tá? Então, junto com aquele elmo que nos dá ali 30% de chance crítica, o anel do céu sem estrelas também. Então, vamos bater ali próximo a 100%, sim. Fratura composta, que após causar 10 acertos críticos com habilidade de ossos, sua próxima habilidade de ossos causam 15% a mais de dano ali por 5 segundos. Evolução, suas habilidades ossas causam 15% ali de dano de acerto crítico. Aqui é a nossa onda de sangue. E o foco da onda de sangue não é dar dano, tá, galera? O foco dela é gerar orbes de sangue. Então, cada onda que gera, né, no caso geramos 3, libera 6 orbes de sangue. E isso multiplicado por 3, já que lançamos 3 delas, tá? Então, ó, aqui, ó, onda de sangue deixa para trás 6 orbes de sangue. Então, a gente solta de infinitas ondas de sangue ali. Então, vai gerando um orbe de sangue ali infinitamente e saindo
espírito de osso pra tudo que é canto, é sério, galera. É mais de 100 espíritos de osso indo embora, assim, é surreal. Autônomo, que aumenta ali a redução de dano, né, em 18%. Lembranças de Mori, sacrificar o guerreiro esqueleto e magos, aumenta ali os bônus de sacrifícios ali em 60%. Lembrando que nós sacrificamos todo mundo, tá? Sacrificamos o golem, o guerreiro e os magos. Líder inspirador, enquanto estiver saudável, você ganha ali 12% a mais de dano, de chance de acerto crítico. E sempre vamos estar praticamente saudável, tá? Já que temos bastante fortificação e barreira. E aqui, na nossa passiva principal, como gosto de chamar, passiva suprema, essência ossificada. Suas habilidades de ossos causam 0,5 a mais de dano para cada ponto de essência que você estiver acima de 50, tá? Então, bem legal. E damos uma bonificação nela usando ali naquela passivinha, aquele aspecto da nossa espada, beleza? Então, esse daqui são as habilidades que você vai estar utilizando. Então, uma passadinha bem rápida aqui nos nossos grifos, tá, galera? O primeiro grifo, sacrifício, vai aumentar bastante ali nossos nódulos raros, aumenta bastante o nosso dano contra elite ali, bem legal. Nosso nódulo lendário aqui, além de aumentar o nosso dano de osso, também aumenta ali nossa essência máxima em até 8% de dano e 16% de essência máxima, que é bem legal pra nós. Essência, que aumenta nosso dano de danos críticos, chega a quase 500% se nossos grifos estiverem no 100. No caso aqui, meus grifos estão em 80%. Aqui, sangue gera sangue, orbe de sangue concede ali 10% a mais de dano, até uns 50%, muito, muito legal. Eliminar, o foco aqui é aumentar ali a inteligência, tá? Eu coloquei poucos pontos, já que meu Paragon não está tão alto, ao ponto de eu me dar o luxo de poder colocar mais pontos ali no momento. Fragilidade, que aumenta ali nosso dano em 10% para cada lacaio, esse bônus aumenta para 10 amaldiçoados no caso, tá? Então, cada segundo que os inimigos estiverem amaldiçoados, mais dano você vai causar até 40. Corpóreo, que aumenta demais nosso dano, tanto em controles de grupo, tanto em inimigos vulneráveis, tá? Então, todo nódulo raro que tiver ali próximo, ele dá uma bonificação bem bacana. Aqui o nosso último quadro, vamos estar no Devorador de Carne, que aumenta ali nosso dano em 40%. E Amplificar, tá? Amplificar que vai aumentar o nosso dano contra elites, bem legal, vai aumentar bastante ali. E é isso, galera. Esse aqui é o nosso quadro de grifos. Agora com o finalzinho ali da luta contra a Lilith, mostrando que essa build aqui faz completamente qualquer conteúdo do jogo. Claro, não é uma Spirit Burn, então ela não vai fazer fosso 150, galera, mas um fosso 105, 110, com uns itens bem bonitinhos ali, você chega lá sim, tá? E aí, galera, o que vocês acharam da build? Vocês gostaram? Achei muito divertida a sensação de ficar soltando diversos espíritos de ossos, como vocês podem ver aí, é muitos mesmo, bem diferente, né, da bomba de espírito da temporada passada. Essa daqui é bem insana. E às vezes eu chego a causar ali 12 bilhões de dano. É que aqui no caso não tem muito cadáver ali pra mim estar consumindo e etc. Então o dano não sai tão alto assim. Mas se vocês gostaram do vídeo, galera, não se esqueça de comentar, se inscrever aí no canal, deixar aquele like. E se ficou dúvidas, não perca tempo, comente aí que eu vou responder todo mundo, eu respondo o mais rápido possível, tá? Tô sempre ali olhando os comentários. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!